Louvado seja Deus. Olá, meus amigos. Que a paz esteja com todos. Vamos aqui transmitir para você a palavra viva, a palavra poderosa, né, do nosso bom Deus, tá? Peço por gentileza para você que já é inscrito, deixar aí o seu joinha, que é o famoso like, né? E você que ainda não é e vai se inscrever, tá? Deixa também o seu joinha. Tanto você que já é inscrito e vai se inscrever, que você possa também compartilhar nos seus grupos, Facebook, WhatsApp, tá? Esse canal é um canal evangelístico e é para ajudar você a edificar a tua fé, tá? O título da nossa mensagem é Entrevista aos Demônios. É exatamente o título da nossa mensagem. Como assim? Nós vamos entender, se você ficar até o fim, você vai entender também essa mensagem, tá? Alguns pregadores, né, eles costumam ter o costume, né, as igrejas que trabalham na área de libertação, infelizmente alguns pregadores têm o costume de fazer aquela entrevista, né, aos espíritos imundos, quando o demônio manifesta. Às vezes tem pregador que pergunta o nome, pergunta o que você está fazendo na vida dessa pessoa, né? Enfim, nós vamos saber hoje, dentro da Bíblia, o que a Bíblia pode dizer sobre esse tipo de coisa. Sabe, meu amigo e minha amiga, eu posso dizer para você, biblicamente, que a Bíblia, ela abomina esse tipo de coisa. É claro que você não vai ver escrito na Bíblia assim, não entrevisteis os demônios, né? Como mandamento. Lógico que você não vai encontrar isso dessa forma. Mas pelo texto que nós vamos examinar, eu vou te dar apenas um texto, mas eu vou citar outro texto também, tá? Dois textos. Esse nós vamos aqui, vou mostrar para você, e o outro também eu vou falar para você estudar depois. Que o primeiro está em Lucas, capítulo 4, verso 34 e 35, tá? E depois você pode ler em Atos 16 em diante. Você vai abrir a tua Bíblia depois em Atos 16 também, que você vai ver que ali o apóstolo Paulo, ele expulsou o demônio de uma moça que tinha um espírito de adivinhação. Então, nesses dois textos, vou basear a nossa mensagem. E o porquê que a Bíblia é contra. Pelo seguinte, primeiro, o diabo, ele é pai da mentira. João 8, 48, 8:44, melhor dizendo, Jesus deu uma bronca nos fariseus naquela época e virou para eles e falou assim: vocês estão fazendo a vontade do pai de vocês, o diabo, porque o diabo, ele desde o princípio nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Ele é mentiroso e pai da mentira. João 8:44, tá? No 44 em diante, né? Que Jesus, ele deu uma bronca ali nos fariseus. Você pode ler, mas eu estou citando o 44, mas você pode continuar lendo, tá? Que Jesus, ele falou que o diabo, ele é o pai da mentira. Então, isso me mostra que o motivo primeiro, por que eu não posso ficar perguntando pro diabo o que ele está fazendo na vida da pessoa, ficar parando para dar conversa
para Satanás. Sabe, meu amigo e minha amiga, muitos não vão gostar do que eu vou falar. Paciência. Estou aqui para pregar a palavra de Deus. Mas, infelizmente, muitos tratam o culto de libertação como um verdadeiro espetáculo, né? O demônio manifesta, aí ele chama o demônio para conversar, ele chama o demônio para bater um papo e começa a falar, a perguntar o que você está fazendo na vida da pessoa. E sabe, o diabo ele não está nem aí. Ele gosta de envergonhar, ele gosta de expor a pessoa ao ridículo. E os pregadores que agem dessa forma, uma forma irresponsável, por que eles são irresponsáveis? Porque eles não estão mantendo a ética. Qual que é a ética do pregador? Aquilo que as pessoas nos procuram pedindo atendimento, por exemplo, eu atendo muitas pessoas, atendo pessoas que têm problema no casamento, pessoas que têm problema de saúde. E se a pessoa muitas das vezes nos procura, porque elas estão confiando que nós somos de Deus, que vai ficar entre nós e Deus, né? A não ser que a pessoa dê a liberdade para poder falar para outras pessoas ou passar o caso dela para outras pessoas, até mesmo para poder orar, né? Mas tem casos que as pessoas nos procuram e elas querem manter em segredo, né, aquilo que ela está passando. E Satanás, ele conhece a vida da pessoa, por sinal é ele que muitas das vezes está agindo por trás daquilo. Aí o que acontece? Uma pessoa manifesta com um demônio. Aí o pregador começa a falar: demônio, o que você está fazendo na vida da pessoa? O diabo não está nem aí. Ele vai expor a pessoa ao ridículo, né? Por exemplo, vamos supor que às vezes é um casal que está indo naquele culto e está acontecendo um adultério entre esse casal. O marido está traindo a esposa ou vice-versa. E às vezes o marido ainda não teve a coragem de confessar para a esposa que está traindo, ou ao contrário. Aí o demônio manifesta, o pregador começa a entrevistar, querer bater um papinho com o diabo. O demônio começa a falar: esse fulano está em adultério. O que vai acontecer? Às vezes o marido ele quer confessar o erro, só ele não está tendo forças, coragem, mas ele quer confessar. Aí o diabo manifesta naquela pessoa, já entrega tudo o que está acontecendo. O que vai acontecer? O casamento daquela pessoa, que muitas das vezes teria como restituir, o diabo vai destruir. E outra coisa também, às vezes a pessoa tem uma doença grave, né, que muitas das vezes ela não quer expor, ela quer só falar com o pregador, quer deixar entre ela e Deus. Aí o pregador começa irresponsavelmente, começa a entrevistar a pessoa. O que vai acontecer? O diabo vai expor a pessoa ao ridículo, vai começar a falar da vida da pessoa, o que a pessoa está fazendo, né? E quando a pessoa volta em si, o demônio vai embora, que cara que essa pessoa vai ficar? E sempre na igreja, em todas as igrejas, sempre vai ter um fofoqueiro, sempre vai ter um linguarudo, um espírito de Judas Iscariotes, sempre vai ter aquele que fala mal. Agora, com que sempre vai ter aquele que vai, vamos assim dizer, apontar o dedo. Agora eu pergunto, com que cara que essa pessoa vai ficar? Com a vida dela exposta para toda a igreja, né? Então, o pregador que faz isso é irresponsável. Ele não está tendo ética com a vida da pessoa. Ele está expondo a vida da pessoa, muitas das vezes, aquilo que não é para poder expor, né? E outra coisa, muitos pregadores não percebem o engano de Satanás. Eu já vi uma grande igreja, não vou falar o nome dela,
cair nesse engano. O que acontece? O diabo ele é assim, ele quer ver o reino de Deus sendo dividido. Por exemplo, se ele manifesta na igreja batista, vamos dar um exemplo aqui. Não vou falar nome de ministério não, vamos falar por cima. Se ele manifesta na igreja A, o que ele vai falar? Ele vai falar mal da igreja B. E o pregador que gosta de querer se engrandecer, gosta de engrandecer a placa do ministério dele, o pregador vai começar a falar, quem que está agindo na igreja tal? O diabo vai falar. Aí fica colocando uma igreja contra a outra. Aí o que acontece? A soberba vai entrando nessa igreja. A soberba, o orgulho vai entrando no pregador que assim faz. E é onde que daqui a pouco ele cai. Não só ele, quanto muitas das vezes, se não tomar cuidado, a igreja também cai. A Bíblia diz em Atos 16, se você quiser depois ler na tua casa, se você pode acompanhar lá. O Atos capítulo 16 é uma palavra muito conhecida, que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele expulsou um demônio de uma mulher, de uma moça que tinha um espírito de adivinhação. A Bíblia diz que ela era uma escrava, que as pessoas, os mercadores ali, ganhavam lucro com a adivinhação dela. E até que um dia ela encontrou com Paulo e Silas. E o que essa moça começou a fazer usada pelo diabo? Ela começou a gritar atrás de Paulo, gritando para todo mundo, esses homens são servos do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que ela fez isso por muitos dias e aquilo começou a perturbar Paulo. Por quê? Porque Paulo ele tinha um problema com orgulho. Paulo ele tinha um espinho na carne, que era o orgulho. Não é que ele era orgulhoso, mas ele tinha essa tentação do orgulho. O orgulho querer entrar no coração dele. Você pode ler que a Bíblia vai te falar. Esse era o espinho na carne de Paulo. Então, o demônio conhecia o coração de Paulo. O demônio sabia que Paulo ele tinha essa fraqueza, essa tentação. Pode ver que o Silas ele não se sentiu perturbado. Você pode ler lá em Atos 16, você vai ver. O Silas ele não ficou perturbado com aquilo, mas o Paulo ficou. Mas agora eu pergunto, será que o Paulo parou para dar conversa para o diabo? Ô demônio, o que você está fazendo na vida dela? Você pode comigo, demônio? Você sabe quem eu sou? O Paulo não fez isso. A Bíblia diz que o Paulo virou para aquela moça lá e falou, demônio, em nome de Jesus Cristo, sai dela. E acabou. Então, o Paulo não ficou batendo papinho com o diabo. Tem pregadores que priorizam mais ficar conversando com o diabo do que até mesmo com a própria palavra. Tem pessoas que participam desse tipo de culto, não porque elas querem ouvir Deus, porque ela quer ver o espetáculo. Ela quer ver os diabos de joelho, quer ver demônio fazendo trenzinho, como eu já vi em igrejas fazendo isso. Pregador fazendo o diabo ficar de joelho, fazer trenzinho, pregar o diabo ficar com a salva de oferta na mão. É tudo espetáculo isso. Que não vai trazer, meu amigo e minha amiga, edificação nenhuma para o ministério. E muitas das vezes, às vezes a pessoa está ouvindo mais aquilo que o diabo fala do que ouvindo a Deus. Que é o diabo, ele lança a sua palavra de ameaça, aí a pessoa escuta aquela palavra de ameaça, o que vai acontecer? Ela vai ficar na igreja não porque quer Deus, ela vai ficar na igreja por medo de ir para o inferno, com medo do diabo entrar na vida dela. Então, esse negócio de ficar entrevistando o demônio, de dar um microfone para o diabo falar, isso é totalmente antibíblico. E o pregador que faz isso é um irresponsável, porque ele não está tendo a ética, não está protegendo a vida da pessoa, e está trazendo para si o orgulho, a soberba, a exaltação, trazendo para si, para a sua própria igreja. Quantos demônios que têm enganado aí muitos pregadores,
E pregadores experientes, hein? E às vezes o diabo fala assim pro pregador: essa fulana está lá no inferno, eu estou atormentando ela lá. Para começar, o diabo não está no inferno. Mateus 12, 43 e 44. Jó capítulo 1, versículo 1 em diante. O diabo não está no inferno. Então ele não está atormentando ninguém no inferno. As pessoas que vão para lá por si próprias estão sendo atormentadas pelas chamas do inferno, pelo lugar que chama inferno, né? Então o diabo não está lá, para começar aí, a maneira que ele engana. E às vezes muitos pregadores têm dado ouvidos a isso. O diabo começa a exaltar a placa da igreja, o diabo começa a exaltar o pregador, e o pregador vai se enchendo, vai exaltando a placa da sua igreja, vai exaltando a si próprio. E quem que vai lucrando com tudo isso? O diabo. O diabo coloca uma igreja contra a outra. É o que a gente vê acontecendo. Muitos crentes que é povo de Deus, que deveria estar unidos um com o outro, independentemente de placa, de igreja, que era para ser unido um com o outro, muitas das vezes estão brigando. Muitas das vezes está uma igreja querendo competir com a outra. Muitas das vezes está uma igreja querendo ser melhor do que a outra. Sabe quem aplaude isso, meu amigo e minha amiga? Satanás. Ele quer dividir o reino. E ele tem conseguido, porque enquanto muitos crentes aí se preocupam em ficar brigando com o outro, muitas igrejas se preocupam em ficar brigando com a outra para saber quem é melhor do que qual, o reino de Deus só está crescendo, o reino do diabo só está se fortalecendo com isso. Então tem que parar com isso. Esse negócio de ficar entrevistando o demônio, de ficar perguntando o que o demônio está fazendo. Eu não preciso perguntar para o diabo o que ele faz. A Bíblia já me manda, já me fala. João 10, 10. Ladrão veio para roubar, matar e destruir. O diabo não veio fazer outra coisa na vida da pessoa, a não ser isso. Então eu não preciso ficar perguntando o que você está fazendo na vida dela. É uma pergunta óbvia. Ele não está fazendo nada de bom, né? Obviamente ele está o quê? Ele está destruindo. É o papel dele. Então eu não preciso ficar chamando o demônio para conversar, não. Manifestou demônio, expulsa. Manda para o inferno. Para o inferno não, porque ele não está no inferno. Expulsa. Expulsa da vida da pessoa. Jesus não mandou ficar entrevistando, chamando o demônio para conversar, para tomar um cafezinho. Vamos chegar, demônio, vamos chegar. Vamos chegar. Não. Manifestou, expulsa. Jesus mandou expulsar. Jesus não mandou chamar demônios também, não. Tem pregador que fala, eu vou chamar demônio. Tem que chamar demônio nenhum, não. Tem que expulsar. Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios. E nada mais do que isso. Eu não tenho que ficar fazendo espetáculo, abuso de autoridade, expondo a vida das pessoas ao ridículo. Não. O culto é para ser transmitida a palavra de Deus. A prioridade tem que ser palavra de Deus. Não é ficar fazendo espetáculo, não. Ficar expondo a vida da pessoa. Não, o demônio tem que expulsar. Manifestou, identificou o mal. Faz que nem o apóstolo Paulo em Atos 16. Demônio sai. E acabou. A única coisa que Jesus ele perguntou para o diabo, em Lucas 5, que fala sobre o endemoniado gadareno, a única coisa que Jesus perguntou para Satanás foi o nome. E nada mais do que isso. E nada mais do que isso. Jesus não ficou batendo papinho com o demônio. Tá certo? E para a gente encerrar, Lucas capítulo 4, olha lá. Lucas capítulo 4, verso 34 e 35, fala de um espírito imundo também. Que quando esse espírito imundo ele se encontrou com Jesus, ele falou, tá lá, ó. Olha lá. Versículo 34 e 35, diz assim. O demônio ele falou para Jesus, né? O que o Senhor quer de nós? Veio nos atormentar antes do tempo, da hora? Aí no versículo 34. Tá no 34 e no 35 de Lucas 4, tá? Aí o diabo ele começa a falar, né? Eu bem sei que tu és o santo, o filho de Deus. Agora no 35, o que Jesus falou para esse demônio? É verdade, eu sou mesmo. Não. 35.
Aliás, está no 34 e no 35, tá? Nos dois versículos. E Jesus deu prosseguimento. O que Jesus fez? Jesus mandou o demônio se calar. Jesus falou assim, demônio, cala tua boca, saia dele. E a Bíblia diz que o demônio jogou o jovem no chão e saiu. Vou repetir de novo. É Lucas 4, 34 e 35. Lucas capítulo 4, versículo 34 e versículo 35. Então Jesus não ficou batendo papinho com o demônio. O demônio começou a querer falar, eu sei que o Senhor é o santo de Deus, eu sei que o Senhor é o servo do Deus Altíssimo. Como eu havia feito com o Paulo lá em Atos 16, Jesus ele falou, demônio, cala a tua boca, saia dele, e acabou. Então nós que somos pregadores, temos que seguir esse mesmo exemplo. Não temos que ficar dando ibope para demônio. Demônio manifestou, está possessa a pessoa, é colocar a mão e expulsar, e mandar embora. Se é uma legião, manda o chefe, manifestar o chefe, vir o chefe, amarrar um no outro e expulsar. Não tem que ficar batendo papo com o demônio. Ah, demônio, o que você está fazendo? Não tem que chamar demônio para tomar um cafezinho. Para conversar, não. Meu Deus. Você que é pregador, não seja dessa forma. Tenha responsabilidade. Você está lidando com almas, com pessoas. Não vai expor a vida das pessoas ao ridículo, não. E não vai deixar que o diabo encha o teu coração de soberba, arrogância, orgulho, ou exalte a tua igreja. Faça com que a tua igreja caia na decadência espiritual, porque o orgulho e a soberba, o que acontece? Ela derruba. Derrubou quem? O diabo. Então o diabo quer implantar isso no nosso meio, meu amigo e minha amiga. Então vamos vigiar. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus, Ele nos permitir.